Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar para você aqui de fontes controladas. Eu vou tentar resumir mais e falar de uma maneira mais concisa para deixar o vídeo num formato de tempo menor, porque tá ficando os vídeos muito grandes. Então, o assunto de hoje, fontes controladas. Então, o que uma fonte controlada fornece? Como a gente já sabe na teoria de circuitos, ou corrente ou tensão elétrica, e ela tem um elemento de controle. Então, o que controla ela também só pode ser corrente ou tensão, Porque na teoria de circuitos ou é corrente ou é tensão, não tem outra coisa. E aí, por que estudar fontes controladas? Porque, assim, quando a gente estuda a teoria de circuito, a fonte controlada é uma pedra no sapato que você acha muito chato, quando tem uma fonte controlada no meio de um circuito, uma coisa ou outra. Mas eles são necessários para que no futuro você consiga aprender a modelar dispositivos ativos, como transistores, válvulas e tem outros elementos ativos que você pode modelar com fontes controladas, até sensores também você pode modelar com fontes controladas, dependendo da situação. Então, assim, a fonte controlada, ela é o elemento de circuito que vai ser a ferramenta principal para o projetista de circuitos eletrônicos depois. Certo? Então, por isso você tem que estudar ela. Então, tem que estar craque, entender bem como é que a fonte controlada funciona, que aí quando você estiver estudando eletrônica, fazendo amplificadores, fazendo um monte de coisa, você já vai estar bem calibrado. Então, se ela tem um elemento de fornecer corrente e tem um elemento que controla ela, se cada uma dessas opções tem duas opções, então a gente tem 4 combinações aqui, Então, essa primeira aqui é uma fonte de tensão. Então, deixa eu botar aqui o V de saída dele aqui. Vai ser igual a alguma coisa, alguma equação. Esse A que eu coloquei aqui, esse A, pode ser uma constante, pode ser uma equação, pode ser qualquer coisa, que esteja relacionado com a outra tensão ali. Digamos que a tensão de entrada aqui. Então tem um elemento aqui que não precisa ser um resistor, isso não é um resistor, tá? Pode ser um capacitor, pode ser um indutor, pode ser qualquer elemento, por isso que eu deixei em branco aqui, ó, Que a tensão desse elemento é o que vai controlar a tensão que sai dessa fonte controlada. Certo? Então, essa fonte controlada ela é uma fonte de tensão controlada por tensão. Ok? Ou seja, vai ter em algum lugar, e não precisa estar do ladinho assim, ó, no circuito para controlar a fonte, não. Pode ser uma coisa, tipo, pode ter um circuito aqui, Nada a ver. E aí vem um circuito aqui, aí sobe, vem um capacitor, vem o indutor, e aí aqui tem uma fonte controlada. Imagina que aqui tem uma fonte controlada. Então pode ser que a tensão que controle ela seja essa daqui, ó. E aí tem um V de saída aqui, é igual a alguma coisa, uma função, uma constante, alguma coisa, vezes aquele V de entrada. Certo? Então, assim, não se prendam a só isso daqui, tá? Então, assim, você tem que estar treinado para várias situações, porque, você quer garantir que as ferramentas que você vai aprender serão úteis para você no futuro quando você estiver estudando eletrônica e projetando circuitos, tá? Então, vamos assumir só esse aqui porque é mais fácil para agora. E aí tem outra fonte de tensão que, no lugar de ela ser controlada por tensão, Então, eu vou ter a tensão de saída, o V de saída dela aqui, vai ser igual a uma função, uma constante ou alguma coisa que multiplica a corrente que entra do outro lado, Porque ou o elemento de controle é tensão ou o elemento de controle é corrente. Vou botar mais para cá. Certo? Essa é a fonte, Essa é a fonte de tensão controlada por corrente. Certo? Se você for usar um simulador que usa inglês, então você vai ter uma Voltage Controlled Voltage Source. Certo? Se você usa um simulador em inglês, você vai procurar por isso aqui, você não vai procurar por isso ali. E aí aqui você no simulador em inglês vai procurar por Voltage Controlled, Current Controlled Voltage Source. Porque essa é uma fonte de tensão controlada por corrente, certo? Em inglês, um simulador. E aí a gente vai agora para as fontes de corrente, Então essa daqui é uma fonte de corrente, então tem uma corrente de saída, que é controlada por uma função vezes a corrente de entrada dele, que pode ser de algum outro lugar do circuito aqui, Então aqui vai ter um elemento em algum outro lugar do circuito que a corrente que passa por ele controla a corrente que sai dessa fonte aqui,
né? Então aqui vai ser fonte de corrente controlada por corrente, né? Em inglês seria current controlled current source, certo? No simulador. Por que eu estou falando essa parte em inglês aqui? É porque nos simuladores é muito difícil você achar um simulador que tenha a sigla em inglês na hora de você escolher o elemento para colocar, para brincar com ele no simulador. Então por isso que eu estou falando isso aqui. Aí aqui a gente tem a fonte de corrente, que é o que sobrou, né? Que ela é controlada por tensão. Então vai ser uma letra A aqui, que ela representa uma função ou constante, alguma coisa, que multiplica, não é a corrente aqui, agora é a tensão de entrada, né? Então vou ter aqui um elemento em algum lugar do circuito que vai ter uma tensão de entrada que vai controlar essa fonte de corrente, certo? Então o sinal da corrente aqui pode ser para cima, pode ser para baixo, né? Essa tensão aqui pode ser mais, menos, pode ser menos, mais, pode ser menos, mais, tanto faz, né? Então essa corrente aqui pode ser o contrário, certo? Pode ser, certo? Tanto faz, ok? Isso não vai mudar em nada. Então, vou dar um exemplo aqui de um circuito bem interessante aqui para vocês. Imagine esse circuito aqui de baixo, né? Com a fonte controlada. Isso aqui é a teoria do circuito. Isso aqui é para um aluno que não sabe eletrônica ainda. Ele não sabe transistores, não sabe diodos, não sabe nada. Ele está começando a estudar fontes controladas, né? E aí eu montei esse circuitinho aqui bem interessante para você resolver, certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, uma fonte de tensão de entrada, né? Que ela está ligada a um resistor RB. Eu chamei de RB aqui, essa letra B aqui, né? Não tem motivo nenhum, né? No futuro vocês vão entender por que esse B. E eu coloquei esse I de entrada passando por esse resistor como sendo a corrente que vai controlar essa fonte de corrente que está desse outro lado aqui, tá vendo? Ó, então isso aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por corrente, então aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Que está conectada a um outro resistor aqui que eu botei RS, como resistor de saída, por exemplo, e coloquei uma fonte VCC. Esse CC aqui não tem nada especial, eu chamei essa fonte aqui de VCC porque eu quis, certo? Então, no futuro, pode ser que você tenha uma surpresa e entenda por que é VCC, mas eu chamei de VCC um nome que eu criei aqui para essa fonte, certo? E aí, a gente vai resolver esse circuito aqui usando teoria de circuito, sem saber nada de eletrônica, né? Sem saber nem necessariamente nada de eletrônica. Então, vamos começar aqui, né? Vamos usar só o que a gente sabe de circuitos, que é LKT. Então, eu vou fazer LKT aqui, né? Então, essa corrente aqui já é o próprio I de entrada, né? Já é o próprio que a corrente que passa nesse resistor vai ser a corrente que circula aqui nessa malha. Então, eu já posso resolver aqui que essa I de entrada, né, vai ser igual à tensão que está nesse resistor aqui, que você pode ver que a tensão que está nesse resistor aqui é exatamente o V de entrada, é ou não é? Olha aqui, ó, olha o V de entrada. O V de entrada está bem aqui, ó, conectado certinho para o resistor, né? Primeiro vamos botar o nosso terra, né? Eu vou escolher o terra aqui. Mais fácil, né? Ok, aí essa fonte aqui, ó, ela tá bem no RB. Então a tensão do RB é exatamente V de entrada, certo? Então essa corrente que passa por RB, ela vai ser V de entrada, né? Dividido pelo RB. Deixa eu botar isso aqui em maiúsculo. Vou colocar esse V de entrada maiúsculo aqui. Né? Porque, é só porque, né, no futuro vai ser melhor para você que esse aqui seja maiúsculo nessa específica situação. E eu quero saber o que nesse circuito? Professor, mas faltou a pergunta, né, que você quer saber? Eu quero saber a tensão aqui, ó, nessa fonte. Qual é a tensão nessa fonte? VS. Qual é a tensão nessa fonte? VS. Chamei de VS, pode ser V de saída, pode ver, né? V de S. Chamei de S. Por que eu quero saber a tensão nessa fonte aqui? Porque eu não sei, eu só sei a corrente dela, não sei a tensão nela, né? Eu só sei a corrente que ela é controlada por essa corrente, certo? Eu não sei a tensão, quero saber qual é a tensão. VS é igual ao quê? Essa é a pergunta da questão aqui, certo? Então vamos começar pela nossa a malha aqui, né? Então eu vou ter que aí a corrente que passa nesse resistor aqui, voltando, né, vai ser o V de entrada dividido por RB, certo? Então essa é a minha I de entrada. E aí eu vou agora para outra malha. Então nessa outra malha aqui eu vou ter uma corrente que circula assim, que essa corrente vai ser o próprio IS, né? Então essa corrente vai ser o próprio IS,
certo? Porque a corrente que passa por aqui, ela vai vir por aqui, ela não vai para lá, né? Porque aqui é terra. Então ela vai vir para cá, vai ficar circulando aqui, independente da que está circulando aqui. Na verdade, não é independente porque tem a fonte controlada que depende do outro lado, né? Então o único elo entre esse lado direito e esse lado esquerdo é essa fonte controlada, onde o lado esquerdo controla o lado direito, né? Então vamos fazer a LKT aqui, né? Lei de Kirchhoff das tensões, né? Então como é que eu faço a LKT? Vai ser VCC, né? Esse nome aqui eu escolhi, né? Escolhi para essa fonte, não tem nada, né? Não tem nada a ver com circuito. Esse C e o C não tem nada a ver com controlado por corrente, né? Foi uma coincidência aqui, mas não tem nada a ver. Esse CC aqui eu dei porque eu quis. Vai ser VCC menos IS vezes, né? Aqui está o mais e aqui está o menos. IS vezes RS, né? E aí menos a tensão na fonte, que eu não sei qual que é a tensão na fonte, né? Eu sei a corrente daquela fonte, é igual a zero. Fechou a malha, né? E aí essa corrente S, eu sei que ela é a A que multiplica essa corrente aqui, né? Entrada. Então eu vou substituir aqui. Então eu vou pegar essa corrente de entrada, né? Eu vou pegar essa equação aqui, vou substituir aqui. Então essa equação ali aí vai ficar VCC menos, quem é o IS? É A, esse A aqui pode ser qualquer coisa, né? A vezes I de entrada, vezes RS, menos VS. Eu já posso passar o VS para cá, né? Vou passar o VS para cá. Vai ser igual a VS, certo? Esse S está parecendo um 5, mas é um S. E aí, o I de entrada, eu já tenho ele aqui também. O I de entrada, vou botar aqui. Então, então substituindo aqui, vai ficar VCC menos A vezes... Quem é o I de entrada? É o V de entrada, dividido por RB vezes RS. Isso vai ser igual ao meu VS, né? Então, eu vou até botar esse VS aqui do lado de cá, né? Então, VS vai ser igual a isso. Essa é a minha tensão de saída. Então, já temos aqui a nossa tensão de saída calculada de boas, né? E aí, como é que a gente vai agora saber? É só pegar os dados ali em cima, ó. Então, veja só. VCC é 5 volts. Então, o meu VS... Então, vamos vir para cá. Então, VS vai ser igual a 5 volts menos... A letra A é 200 aqui em cima, ó. Menos 200 vezes V de entrada. V de entrada é 0,7 volts ali, ó. 0,7 vezes, não, dividido aqui pelo RB, né? Quem é o RB? 100 kΩ, que dá 10 elevado à quinta. Né? 100 kΩ e aqui é 10 elevado à terceira, que é 1 kΩ, né? Que é o RS. Certo? Então, fazendo as contas aqui, eu vou ter que VS é igual a 5 vezes 5 menos 10 à terceira dividido por 10 à quinta, isso aqui dá 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 vezes 200 dá 2. Então, 2 vezes 0,7 é 1,4. Isso aqui vai dar igual a 3,6. Certo? Então, a tensão, né? Então, a tensão aqui, VS, essa tensão aqui, vou mudar a cor aqui, ó. Essa tensão aqui é 3,6 volts. A gente acabou de descobrir. Aí você pode pensar, mas beleza, né? Legal, né? Circuitinho com fonte controlada, mas para que serve isso, né? Esse circuitinho com fonte controlada é um circuito muito simples, certo? Mas você vai ter que treinar com circuitos complicados quando você está estudando teoria de circuitos, para que você saiba, para que a sua capacidade de calcular fontes controladas seja acima do que vai ser necessário no futuro. Por quê? Porque aí você não vai precisar se esforçar muito para resolver os problemas no futuro, que vão ser um pouquinho mais fáceis comparado com os de fonte controlada de teoria de circuitos. Certo? Então, por que eu criei esse circuito aqui para vocês só para calcular a tensão aqui, né? Sendo que essa fonte não era nem de tensão, era uma fonte de corrente. Por que eu criei isso? Porque, pessoal, ó, esse circuito aqui, né? Eu falei para vocês que no início, né, desse vídeo, por que você estuda fontes controladas? Porque você quer aprender a modelar, né? Esse foi o motivo que eu dei para vocês. Aprender a modelar dispositivos ativos, né? Como transistores, válvulas, etc., né?
Então, ó, só para vocês verem, quem não sabe eletrônica ainda, você nunca entendeu um transistor, nunca viu nada, mas você acabou de resolver o que a gente chama de circuito de polarização de um transistor bipolar. Então, ó, circuito de polarização de um transistor bipolar de junção. Certo? Ele é chamado em inglês de BJT, Bipolar Junction Transistor, né? Ou em português, né, TBJ. TBJ, né? Então, o que esse circuitinho aqui em cima, né, modela? Esse circuitinho ali em cima, pessoal, modela a polarização, que é um circuito assim, ó. Você tem um transistor aqui, bipolar de junção, tem um resistor aqui, né? E aí, ó, aqui tá a fonte VCC, né? Até botei o menos errado aqui. Menos. Aqui tá a fonte VCC. Aqui eu vou botar o nosso terra. E aqui tá o V de entrada. Né? E aqui tá o V de saída. Certo? Aqui é o RS. Né? E aí, essa parte aqui, ó, faz... O modelo do transistor é isso aqui. Então, isso aqui... Deixa eu apagar só isso aqui. Então, isso aqui, pessoal... Esse é o modelo do transistor bipolar. Bem simplificado, super simples, né? Tem modelo bem mais complicado que isso aqui para pequenos sinais. Não, para corrente, né? Para grandes sinais isso aqui, para grandes sinais, né? Porque o transistor bipolar ele é um amplificador de corrente, certo? Esse A aqui do transistor bipolar ele vai ser o ganho de corrente do transistor bipolar, né? Então, para grandes sinais, esse conjunto de RB mais essa fonte controlada pode ser um modelo simplificado desse circuito aqui, ó, eletrônico. Então você acabou de resolver esse circuito, a polarização, né? Você acabou de resolver a polarização de um circuito eletrônico somente com teoria de circuitos, certo? Então por isso que você precisa estudar fontes controladas, né, de diversos tipos. Então tem outros transistores que não são com fonte controlada de corrente controlada por corrente. Tem um transistor, por exemplo, que ele tem um capacitor na entrada dele, né? Não que esse não tenha, esse também tem, dependendo da frequência, né? Você pode complicar o modelo quanto você quiser. Mas tem um que ele é bem mais diferente do que esse aqui, e aí você modela um transistor desse que é chamado de transistor de efeito de campo, feito com metal óxido e semicondutor, né? Que em inglês a sigla é MOSFET, né? Que é Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Transistor de efeito de campo feito com metal, óxido e semicondutor. O modelo desse cara aqui você pode modelar como um capacitor na entrada, com uma tensão Vx, né, e uma fonte de corrente controlada por tensão na saída. Isso aqui vai ser o I é igual a uma função, alguma coisa, uma função, uma constante ou alguma coisa, né? Pode ser um F de Vx. Pode ser uma função, pode ser uma constante, pode ser o que for. Certo? Então olha a fonte controlada aqui de novo, né? Quando você vai modelar a válvula, também é a mesma coisa. Quando você vai modelar um outro transistor diferente, né? Por exemplo, um transistor de galho, nitreto de galho. Então assim, tudo isso você vai usar fontes controladas, certo? Então fica a dica aí, pessoal, estudem fontes controladas, né? Que vai ser a base para a eletrônica de vocês no futuro. Um abraço, valeu!